Se você pudesse trocar de vida com alguém por um dia, quem seria e o que você gostaria de sentir? Há uma dor silenciosa que a maioria de nós carrega, e quase nunca tem coragem de nomear. Ela não vem em momentos de crise, nem quando o mundo está desmoronando. Ela aparece no meio do cotidiano, na pausa entre um compromisso e outro, no instante em que você acorda e respira fundo antes de abrir os olhos, naqueles segundos em que você percebe, sem querer, que talvez a vida que está vivendo não é realmente sua. Você já sentiu isso? Você já teve a sensação de estar vivendo no automático, como se algo em você estivesse adormecido? Uma pergunta surge, quase como um sussurro dentro do peito: essa vida é mesmo minha? Às vezes não é a dor que te desperta, é a comparação. É ver alguém sorrindo com mais liberdade, alguém vivendo com mais coragem, amando com mais entrega, falando com mais verdade. E aí, de repente, você se pergunta: como seria viver no lugar dessa pessoa só por um dia? Não é sobre fuga, é sobre curiosidade. Não é para sempre, é só por um instante, só para sentir diferente. Se você pudesse sair do seu corpo e habitar outra vida por 24 horas, quem você escolheria ser? O que você acha que essa pessoa sente que você não sente há muito tempo? O que você está buscando de verdade quando imagina trocar de lugar com alguém? Talvez você escolheria alguém famoso, ou alguém bem-sucedido, ou alguém simples, mas que vive com uma leveza que você perdeu, ou ainda alguém espiritualizado, em paz, em silêncio por dentro. Talvez você nem queira a vida de outra pessoa. Você só quer um sentimento que esqueceu como é sentir: alegria, liberdade, admiração, presença, fé. Qual sentimento você mais sente falta de sentir? O que você deixaria de lado por um dia, se pudesse trocar de vida agora? E o que você estaria buscando sentir pela primeira vez? Quase nunca é inveja. É vontade de acessar uma parte de você que está apagada. Você olha para a vida do outro não porque quer tudo o que ele tem, mas porque, de algum modo, ele carrega uma sensação que você perdeu. Não é o carro, nem o corpo, nem o número de seguidores. É o olhar tranquilo, a gargalhada solta, a postura leve, a calma de quem parece não estar em guerra consigo mesmo. Você admira alguém não pelo que essa pessoa tem, mas pela forma como ela vive? Você sente que ainda está brigando com a sua própria natureza para ser aceito? Quando foi que você começou a desconfiar de quem você é? A vontade de trocar de vida, mesmo que por um único dia, não é sobre fugir, é sobre voltar. Voltar para algo que você era e esqueceu, ou talvez, algo que você nunca se permitiu ser. É sobre experimentar a liberdade de ser você mesmo em outro corpo, só para ver o que acontece quando ninguém espera nada de você. Se ninguém esperasse nada de você hoje, o que você teria coragem de fazer? Se você pudesse sumir do papel que interpretou a vida toda, o que nasceria no seu lugar? Você não deseja outra vida. Você deseja sentir algo que a sua vida ainda não te deu. Mas e se essa emoção já estiver dentro de você, esperando sua permissão? E se você não precisar trocar de vida? E se você só precisar trocar de postura diante da sua? Qual emoção você acredita que só outra vida pode te oferecer e por quê? Se essa emoção já existisse em você, mas adormecida, como você poderia despertá-la? Pense bem, quantas vezes você se olhou no espelho e viu alguém que não queria mais fingir? Quantas vezes desejou viver só um dia com verdade, sem precisar caber? O que você deixaria de carregar se pudesse viver um único dia como você realmente é? Você já viveu um momento em que sentiu que era exatamente quem devia ser? Como foi? A verdade é que, toda vez que você se imagina vivendo no corpo de alguém, você está tentando sentir o que você acredita que perdeu. Não é sobre querer ser o outro. É sobre voltar a ser você, sem as amarras que te ensinaram a vestir. Se você pudesse trazer algo de volta desse dia emprestado, o que seria? E o que você deixaria para trás, com alívio, sem nunca mais querer pegar de volta? Essa vontade de sair da própria vida, mesmo que por 24 horas, pode parecer escapismo, mas na verdade, é um mapa do que você ainda quer viver, do que sua alma ainda está buscando. Qual é a versão de você mesmo que ainda não nasceu, mas vive pedindo espaço? Você teria coragem de escrever nos comentários quem você seria por um dia e por quê? Talvez a sua resposta não seja só um comentário. Talvez seja o início de um reencontro.
Talvez seja a primeira vez que você diz em voz alta o que sente calado há anos. E talvez esse seja o primeiro passo para não precisar mais viver a vida de ninguém, porque você está, enfim, pronto para viver a sua de verdade. E se o que você inveja for só a parte de você que ainda não liberou, talvez você ache que admira aquela pessoa porque ela tem algo que você não tem. Mas e se a verdade for outra? E se o que você mais deseja ver no outro seja só um reflexo da parte de você que foi trancada, da parte que você mesmo silenciou? E se a admiração for apenas um espelho? E a inveja, sim, até a inveja for só uma memória do que você poderia ter sido? Se não tivesse se escondido, você já se pegou admirando alguém e, ao mesmo tempo, se sentindo pequeno? Será que essa admiração é, na verdade, uma lembrança da sua grandeza esquecida? Você sente que está aplaudindo o outro porque tem medo de se apresentar por inteiro. A verdade é que você não deseja a vida daquela pessoa. Você deseja a coragem dela. A coragem de ser intenso, de dizer o que pensa, de errar e não se culpar, de ser estranho, de ser livre, de não se encaixar e ainda assim permanecer inteiro. O que você admira nas pessoas que têm coragem de ser quem são? Você já se permitiu ser você mesmo sem se censurar? O que você chama de inveja pode ser só saudade de si, saudade da sua espontaneidade, da sua fé, da sua criatividade, do seu riso alto, da sua intensidade, do seu não dito na hora certa, da sua vulnerabilidade sem culpa. Qual parte de você foi trancada para que o mundo te aceitasse? Você lembra quando foi a primeira vez que escondeu sua verdade para caber em um espaço? Não é a vida do outro que te atrai, é o fato de que ele carrega em voz alta o que você aprendeu a calar. Isso dói, porque ver no outro o que você não se permitiu ser. É como olhar no espelho e não se reconhecer. É como assistir alguém dançando uma música que nasceu para você, mas que você nunca ousou colocar no volume máximo. E se a liberdade que você admira for só o eco da sua própria alma tentando acordar? Você já sentiu esse chamado interno mas ignorou? Vamos mais fundo? A comparação só machuca quando você não está em paz com quem você é. Ela vira faca, vira cobrança, vira paralisia. Mas quando você está inteiro, a comparação vira inspiração, vira possibilidade, vira motivação. Você está comparando ou está se lembrando de quem você pode ser? Você se sente em paz com quem você se tornou, ou sente que ainda está interpretando? Você não precisa copiar a vida de ninguém. Você precisa desenterrar as partes de si mesmo que você escondeu para sobreviver. E isso exige coragem, porque para se libertar, você vai precisar abandonar quem você achou que precisava ser. Vai precisar decepcionar expectativas, romper personagens, deixar gente pelo caminho. Abrir mão da versão controlada, aceitável, comportada. Você está pronto para se decepcionar com a imagem perfeita que construiu? O que você tem medo de perder, se finalmente se permitir ser você? Existe uma dor secreta em quem passa a vida admirando os outros e se diminuindo. É a dor de ver o tempo passar e perceber que está aplaudindo os outros viverem o que você nem tentou. Você está vivendo a sua vida, ou só sendo espectador da vida dos outros? O que você faria amanhã se não estivesse tentando parecer forte? Talvez você tenha se sabotado tantas vezes, que acha que esse é o seu jeito. Talvez tenha se escondido tanto, que já nem sabe onde guardou a chave da sua verdade. Mas há um pedaço de você que ainda sabe, que ainda lembra, que ainda sente, que ainda quer. O que dentro de você ainda pulsa mesmo que o mundo tenha mandado calar? O que você não ousa sonhar porque tem medo de se frustrar de novo? O que você admira é o que você pode despertar. O que você inveja é o que você tem medo de liberar. Não é sobre ser outra pessoa, é sobre voltar para si sem pedir desculpas. Você tem coragem de dizer: eu não quero mais me esconder? Você conseguiria comentar aqui embaixo: essa parte também existe em mim? Se você pudesse trocar de vida por um dia e voltasse com sua essência acordada, o que faria diferente no dia seguinte? E se a vida que você admira já estivesse te esperando dentro da sua? Você passou tempo demais olhando para fora, olhando para as conquistas dos outros, para os corpos dos outros, para os amores dos outros, para a paz dos outros, para o brilho que eles carregam nos olhos. Você se convenceu de que eles têm algo que você não tem. Mas
E se não for bem assim? E se a vida que você admira não está lá fora, mas adormecida dentro de você? E se você nunca precisou trocar de vida, só precisava se lembrar de quem é? A vida que você quer sentir o amor, a coragem, a leveza, a presença não está escondida em outro destino. Ela está soterrada pelas versões que você criou para ser aceito, pelos medos que você herdou, pelos não posso que você repetiu tantas vezes que se tornaram verdades. Você não está longe, está distraído. Você se distraiu tanto com o mundo, que esqueceu como é se escutar? Você se perdeu tentando acertar e esqueceu o que te fazia sentir vivo? E se eu te dissesse que você não precisa fugir de quem é, você só precisa permitir que sua essência venha à tona sem máscaras. Você só precisa ser honesto com o que está doendo, com o que está pedindo espaço, com o que está pedindo nas entrelinhas da sua rotina. O que a sua rotina tem escondido que sua alma precisa gritar? Quantas vezes por semana você mente para si mesmo em nome de uma paz que nem é sua? Você passou tempo demais querendo ser outra pessoa, e talvez agora seja a hora de se tornar aquela versão de si que você abandonou por medo. Não é sobre virar alguém novo, é sobre desenterrar quem você já foi antes de se adaptar ao mundo. Você se lembra de alguma fase em que se sentia mais você? O que tinha ali que hoje falta? O que você fazia antes de tentarem te moldar? A comparação paralisa quando você esquece do que te faz único, mas ela se dissolve quando você se reconecta. Você não precisa copiar a vida do outro. Você precisa viver a sua com coragem suficiente para deixar ela se tornar extraordinária. O que seria viver sua própria vida com coragem radical? Se você parasse de pedir permissão, o que faria já amanhã? Talvez a pessoa que você tanto admira não esteja te mostrando o que você não tem. Talvez ela esteja só acendendo o caminho de volta para casa, para a sua verdade, para a sua potência, para a sua liberdade. E se aquilo que você admira no outro for exatamente o que sua alma quer que você desperte, você consegue identificar qual parte da sua luz ainda está apagada por medo? A transformação não começa quando a vida muda. Ela começa quando você muda o jeito de se enxergar. Você já pensou nisso? O que você mudaria na sua vida se soubesse que ninguém te julgaria por isso? Quem você seria se não estivesse tentando se manter invisível? Você não precisa de permissão, não precisa de um novo corpo, não precisa de aplausos, não precisa de mais tempo. Você só precisa de verdade, de uma decisão honesta, de um passo para dentro. Qual passo você adiou por tanto tempo que agora parece impossível? E se esse passo fosse o único entre você e a vida que sempre desejou? Se você pudesse trocar de vida com alguém por um dia, talvez descobrisse que o que mais te encanta é possível aí, onde você está. Talvez tudo o que falta é você parar de fugir de si. Você está pronto para dizer: eu quero a minha vida, mas quero vivê-la por inteiro. Você sente que está pronto para deixar de observar e começar a protagonizar? Você não precisa se transformar em ninguém, você precisa se encontrar com tudo o que você é, com tudo o que você sente, com tudo o que você ainda não teve coragem de admitir. Qual seria o primeiro passo, hoje, para sair da vida que te prende e entrar na que te liberta? Você consegue escrever isso agora nos comentários como um compromisso consigo mesmo? Porque talvez esse comentário seja o primeiro sim para a sua liberdade. O primeiro sim para a sua coragem. O primeiro sim para parar de sonhar a vida dos outros e começar a viver a sua. E se essa vida que você tanto admira já estivesse te esperando dentro da sua, você só precisa abrir espaço para ela entrar. Agora é com você. Escreve aqui embaixo, se você pudesse trocar de vida com alguém por um dia, quem seria e o que você gostaria de sentir? Como ser você sem se sentir menor que o outro? Você já reparou como a comparação nasce em silêncio? Não vem com alarde, não grita, ela surge sutil, enquanto você desliza a tela do celular, enquanto observa alguém sorrindo em um lugar onde você nunca esteve, enquanto vê alguém sendo aplaudido por algo que você gostaria de fazer, enquanto alguém parece ser amado, aceito, desejado, só por ser quem é. E aí, sem que você perceba, começa o julgamento, mas não do outro, de você. Quantas vezes por semana você se diminui em silêncio, só por observar a vida de alguém? Quantas vezes você esqueceu da sua própria luz, distraído com o brilho dos outros? Você não quer a vida deles,
Você quer a sensação de ser suficiente sem esforço. Você quer sentir que pode existir, sem precisar provar nada. Quer respirar sem carregar o peso da dúvida. Será que eu sou menos? Mas você não é menos. Você só está longe de si. E se a sua dor não for falta de valor, mas excesso de comparação? E se você não está errado, só está exausto de tentar ser o que não precisa ser? A comparação é cruel porque ela te coloca no palco de outra pessoa, com a luz de outra pessoa, com o figurino, a fala, o ritmo de alguém que não é você, e depois te acusa por não brilhar. Mas como brilhar com uma luz que não é sua? Quantas vezes você se julgou por não ser bom em algo que nunca foi seu caminho? Você já parou para perceber que talvez esteja se medindo com a régua errada? A vida do outro parece perfeita, porque você está olhando só o lado de fora. Você vê o palco, mas não o bastidor. Vê o sorriso, mas não os medos. Vê a conquista, mas não o preço que foi pago. Você vê a parte que aparece, mas não vê a luta que silencia. E se a pessoa que você admira também se compara em silêncio, você já pensou que talvez ela deseja a liberdade que você nem percebe que tem? Ser você exige coragem, porque o mundo vai te ensinar a performar. Vai premiar a comparação. Vai aplaudir quem imita, não quem cria. Mas só quem cria é livre. Só quem é autêntico, mesmo tremendo, encontra paz. O que você tem evitado ser só para não incomodar? O que em você está sufocado, esperando permissão para respirar? Você pode ser você sem ser menor que ninguém, porque não existe comparação entre o sol e a lua. Eles brilham quando é a hora de cada um. O que você precisa não é ser maior, é ser inteiro. Você tem se esforçado para parecer grande, ou tem se permitido ser real? Você conseguiria ficar em silêncio e ainda assim se sentir suficiente? A comparação termina onde começa a consciência. Consciência de quem você é, do que carrega, do que viveu, do que sonha, do que sente, do que só você tem. Você se lembra do que faz de você. Você, se ninguém estivesse te olhando, o que você faria diferente? A vida não é uma disputa de aplausos. É uma dança íntima com a sua verdade. E você tem dançado no ritmo dos outros há tempo demais. Qual é a sua música? Você tem coragem de ouvi-la mesmo que ninguém mais dance com você? Você é suficiente, mesmo quando está em silêncio, mesmo quando está começando, mesmo quando ainda está quebrado. Você é suficiente porque é real, e o real não precisa competir, só precisa ser. O que em você já é lindo mesmo antes de estar pronto? Você já teve coragem de se aplaudir por dentro, sem precisar de plateia? Agora, respira. Volta para si, fecha os olhos e sente. Sente o que vibra em você quando você para de tentar ser outro. Ali está o seu ouro, a sua resposta, a sua liberdade. Se hoje fosse o último dia que você tentaria se parecer com alguém, o que você começaria a viver? Você consegue escrever nos comentários quem você está deixando de ser para, enfim, ser você? E se o seu alguém por um dia fosse você mesmo, sem medo? Você passou dias, talvez anos, se perguntando como seria viver a vida de outra pessoa. Você desejou o corpo, o brilho, a voz, o olhar, a segurança de quem parecia ter o que você ainda não conquistou. Mas agora, talvez pela primeira vez, você parou, respirou fundo e se fez uma pergunta que muda tudo. E se a pessoa que eu mais quero ser sou eu mesmo sem medo? Você já se imaginou vivendo sua vida, do seu jeito, sem precisar fingir mais nada? Como seria acordar, sem se editar, sem se mudar, sem se esconder? O desejo de trocar de vida com alguém, mesmo por um dia, carrega um segredo. Um código interno que você talvez ainda não decifrou. Você não quer fugir, você quer se ver livre, quer se ver leve, quer se ver verdadeiro. Se você pudesse passar um único dia sendo 100% você, o que você diria? Com quem você deixaria de andar? Onde você deixaria de ir? O que você deixaria de carregar? A sua alma não está pedindo uma vida nova. Ela está pedindo uma permissão que você ainda não deu. Permissão para chorar quando dói, para rir quando for engraçado de verdade, para se afastar quando estiver cansado, para dizer sim só quando quiser. E dizer não mesmo quando todos esperarem o contrário. O que você faria se não estivesse tentando manter a imagem que criaram de você? Quem você seria se não tivesse medo de ser deixado para trás por ser real demais? Você pode ser o alguém por um dia que tanto desejou viver,
mas não em fuga, em retorno. Retorno à sua raiz, ao seu corpo, à sua verdade, à sua memória. Esquecida. E se tudo que você admira nos outros é só a lembrança de quem você já foi e pode ser de novo, você consegue se lembrar do dia em que se sentiu mais inteiro, o que havia ali que você perdeu, quando você tira os filtros, quando para de se comparar, quando não precisa mais se encaixar, você começa a viver a sua vida, e não a vida que esperavam de você. Qual foi o último momento em que você se sentiu em paz dentro de si? Você sente que está vivendo a sua história, ou só decorando o roteiro que te deram? A troca de vida mais poderosa que existe não é com outra pessoa. É com a sua versão verdadeira, que foi enterrada pelas versões aceitáveis. Trocar a máscara pelo rosto. Trocar o personagem pela alma. Trocar a performance pela presença. Você já sentiu que, por trás de todas as versões que mostrou, ainda existia uma parte sua intacta? Você teria coragem de deixar essa parte sair. Agora, diante de todos, você passou tanto tempo tentando se proteger, que esqueceu como é se mostrar. Tentou tanto ser bom o suficiente, que esqueceu que já era. O medo te fez criar camadas. E agora a coragem precisa abrir espaço, não para ser outro, mas para ser você inteiro, imperfeito, bonito do seu jeito. O que você acha que precisa consertar em você? E se for exatamente isso que te faz único, quem te ensinou que ser você era errado? Você ainda precisa acreditar nisso? Chega de viver o dia idealizado de outra pessoa. Chega de desejar a liberdade do outro sem criar a sua. Chega de assistir a vida acontecer do lado de fora da janela. Você é o protagonista da sua história. E ninguém mais pode escrever o capítulo de hoje além de você. Se hoje fosse o seu primeiro dia sendo você mesmo, o que você faria pela primeira vez? Qual seria a sua primeira frase com a voz que ficou tanto tempo engasgada? Você não precisa mais viver por reflexo. Pode viver por essência, pelo que pulsa, pelo que emociona, pelo que arrepia. Você consegue imaginar sua vida sem máscaras. E isso te assusta ou te alivia? E se o alívio que você tanto procura só vier depois da coragem de parar de fugir de si mesmo? Então respira, sente, se olha com ternura. Você não precisa se transformar em ninguém. Você só precisa permitir que a sua verdade venha à tona. E se a sua alma estivesse esperando por esse momento desde sempre, você teria coragem de escrever nos comentários: hoje eu escolho ser eu, porque às vezes a resposta que você procura não está na vida do outro, está na sua, escondida, intacta, esperando. Se você pudesse trocar de vida com alguém por um dia, talvez você percebesse que a única vida que vale a pena viver é a sua quando você tem coragem de vivê-la de verdade. Você chegou até aqui, é porque tem algo dentro de você que também está pronto para despertar. Agora eu quero saber quem você seria se deixasse de fugir de si? Escreve nos comentários: hoje eu escolho ser eu. Ou conta para mim quem você seria por um dia. E o que gostaria de sentir de verdade? Eu leio tudo, respondo com o coração e talvez a sua resposta inspire o próximo vídeo. Se isso te tocou, se fez sentido, se te deu um empurrão silencioso, curte, se inscreve e assiste o próximo vídeo porque ele começa exatamente onde esse termina, em você.